Seguindo o dinheiro. Sermos dependentes do petróleo assegura que as corporações energéticas tenham lucros fenomenais. Eu os vejo destinar enormes recursos para minar toda e qualquer forma de energia alternativa, para controlar as reservas globais e para manter altos preços do petróleo. Eles têm dinheiro e influências suficientes para suprimir tudo que ameaça o seu monopólio. Então, quem está por detrás das grandes corporações energéticas? O império de petróleo dos Rockefellers, que começou em 1870. Quando John D. Rockefeller fundou a Standard Oil e se tornou o primeiro bilionário da América, desde então, a Standard Oil se transformou em ExxonMobil e outras. E os Rockefellers controlam a nossa comida também. São os primeiros responsáveis pela mudança global da agricultura em larga escala, baseada em petróleo. Me recordo da tão mencionada Revolução Verde, nos anos de 1960 e 1970. Como a maioria das pessoas, eu pensava que era algo bom. Foi, entretanto, baseada na plantação de áreas enormes de solo cultivado, usando enormes quantidades de fertilizantes, herbicidas e pesticidas feitos à base de petróleo. A Revolução Verde foi um gancho usado pela Divisão de Ciências Naturais dos Rockefellers, em sociedades com grandes corporações de agricultura. A agricultura baseada em petróleo conseguiu novos e altos lucros para a indústria petrolífera, mas nunca cumpriram com as promessas de acabar com a fome e promover a saúde. A Revolução Verde, a princípio, aumentou a produtividade porque todo pedaço de terra podia ser utilizado para a produção. Mas sua verdadeira causa pode ser vista agora. Os contribuintes pagam bilhões em subsídios para as corporações gigantes da agroindústria. Todas as granjas familiares estão desaparecendo. A biodiversidade foi destruída. Químicos tóxicos envenenam granjeiros e contaminam a terra. A água e as nossas fontes alimentícias pondo em risco a saúde de todos. No ano de 2010, aproximadamente 1 a cada 7 pessoas do mundo não tinham alimento suficiente. As grandes corporações trouxeram as químicas para a agricultura industrial química. E eles falavam sobre 3 instrumentos que consolidariam a cadeia alimentar. O primeiro era a engenharia genética, como medida de controle. O segundo era patentear sementes, patentear a vida como medida de controle, declarando sementes como sendo propriedade privada, tratando o semear de sementes naturais como um crime cometido pelos fazendeiros como um roubo de propriedade intelectual. E o terceiro, os tratados de livre comércio que deixariam as pessoas comuns, fazendeiros, granjeiros, sem sua liberdade. Para salvar a semente. O desenho da tecnologia de extermínio criou sementes estéreis para impor uma maior dependência da humanidade a algumas corporações. Este foi o último passo. Nós somos o que estamos fazendo com as sementes, literalmente pela primeira vez, criando uma nova colonização, ao qual eu chamo de colonização do futuro. Quem controla a produção de alimentos, controla as pessoas. Quem controla a produção energética, controla continentes inteiros. Quem controla o dinheiro, pode controlar o mundo. Então, 2 áreas cruciais, energia e alimentos, vemos a mesma elite de banqueiros e as grandes corporações tomando o controle. E as consequências têm sido devastadoras. Para mim, foi estarrecedor descobrir tal monopólio de influências. Mas eu sabia que era importante. Como saber que você tem uma doença grave, mas tratável? Te ajuda a entender o que causa, assim como as formas de tratar quando a meta é a cura. Então, continuei com a minha investigação. Se o petróleo e a comida estão sendo controlados por grandes famílias de banqueiros, aonde mais essa influência aparece? Seguindo o dinheiro, comecei a enxergar o mesmo padrão de controle em todas as áreas das nossas vidas. E sempre aparecem as mesmas famílias no comando, tanto diretamente, através de bancos e corporações, ou indiretamente, com suas grandes fundações. De novo, os Rockefellers, que criaram a Associação Nacional de Educação, com a ajuda da Fundação Carnegie e depois da Fundação Ford. O que os capitães da indústria querem das nossas escolas é criar uma força de trabalho dócil e obediente, que se torne empregados manejáveis e consumidores ansiosos. As escolas estão lá para criar hábitos, respostas condicionadas à autoridade. É por isso que leva 12 anos. Você responderá instintivamente quando alguém em uma posição de autoridade te disser o que fazer.
Assim como a educação, a saúde é outra área dominada pelas grandes corporações financeiras. A Associação Médica Americana, por exemplo, é em grande parte financiada pelos Rockefeller, que utilizam seus fundos para influenciar as tomadas de decisões e investigações. O médico padrão, em 4 anos de faculdade, tem apenas um curso de nutrição, de 2 horas em média. E os ingredientes utilizados são fornecidos por associações alimentícias e outras indústrias, incluindo a Associação do Açúcar, com produtos que causam danos à nossa saúde. Infelizmente, na forma que o sistema médico está configurado, a educação médica está totalmente financiada por companhias farmacêuticas. Então há um motivo para fabricar e vender o máximo de drogas possível. Também é uma forma rápida e efetiva de fazer dinheiro. Para o médico, para a farmácia, para a indústria, para todo estabelecimento médico. E isso apenas perpetua os problemas que deveriam aliviar. Efeitos colaterais incluem náusea, boca seca e prisão de ventre, aumento de glóbulos brancos, o que pode ser sério, feitos sexuais desagradáveis, náusea, diarreia e sonolência, que podem levar ao coma ou à morte. Até onde essas forças podem ir para lucrar? Eles suprimem as curas para as doenças, assim como suprimem a tecnologia de energia livre? É triste, mas minha investigação mostrou que a resposta é sim. Um exemplo bem documentado é o caso do Dr. Royal Rife. Nos anos 1920, Dr. Rife inventou um dos microscópios mais avançados do seu tempo. Também desenvolveu uma nova técnica chamada ressonância coordenada, que aparentemente poderia destruir tumores cancerígenos, assim como vírus. Em 1934, em testes clínicos em conjunto com a Universidade do Sul da Califórnia, o tratamento de Rife foi testado em 16 pacientes com câncer terminal. Em 3 meses, todos foram curados. Pouco tempo depois, seu laboratório foi incendiado e seus arquivos foram perdidos. Graças ao esforço de Morris Feisman, chefe da área de imprensa da Associação Médica. Rife foi suspenso e arruinado, e assim como seu brilhante e promissor trabalho, esquecido. Foi muito difícil para mim acreditar que realmente há alguém escondendo curas. E o câncer correu pela minha família como um rio raivoso. Descobri que tudo tem a ver com as patentes. Se uma companhia farmacêutica pode patentear e ganhar dinheiro com tratamentos, especialmente o que temos que usar constantemente, então é só isso que temos. Não escutamos nem falar de outras formas. Não foi só Rife que foi silenciado. René Cass tinha uma fórmula indiana antiga que era eficiente. Harry Housky e Max Gerson tinham remédios naturais que também funcionavam. Se investigarmos sobre isso, a Associação Médica Americana tenta fazê-los parecer completos charlatães. E é por isso que seguir o dinheiro tem sido tão gratificante. Porque as mesmas forças que controlam a Associação Médica e seus fundos também controlam a indústria farmacêutica. E eles têm um incentivo multitrilionário para suprimir curas que não poderiam ser patenteadas. Saber que existem curas não consegue me tirar a angústia em perder para o câncer tantas pessoas que eu amo. Apenas tem me dado algo recompensador para fazer com a dor. Eu acredito que se pegarmos todo o amor e devoção por essas pessoas que morreram e vão morrer desnecessariamente e direcionarmos ao desenvolvimento e levar essas curas para as pessoas que precisam, podemos quebrar esse ciclo e curar o câncer. Tão difícil quanto foi para mim, cheguei a uma conclusão inevitável e perturbadora. Eu acredito que há uma elite de pessoas e de corporações que elas controlam, que tomariam o controle monopolizado de energia, fonte de alimentos, educação e medicina, de praticamente todos os aspectos de nossa vida. E eles conseguem isso, controlando o mundo das finanças, não criando mais valores, mas realmente controlando a fonte do dinheiro. Quando eu segui o dinheiro, ele me levou aos níveis de uma pirâmide. Aqui somos nós, o nível inferior, apenas vivendo nossas vidas cotidianas. Pessoas a que foram dadas o monopólio da força, que usam para nos controlar e exigir o pagamento de tributos. Mas quem controla eles?
No próximo nível estão as corporações. Muitos dizem por aí que agora são as corporações e não os estados-nação que controlam o mundo. Chamam de corporatocracia. Para conseguir os recursos do mundo e controlar os mercados, esta corporatocracia deve possuir acesso a dinheiro fácil. As grandes corporações pegam seus empréstimos com tarifas baixas, o que significa que aqueles que controlam os grandes bancos, a elite financeira, finalmente controla as corporações. Quando eu segui o dinheiro, descobri que tudo o que eu sempre soube a respeito do dinheiro simplesmente não era verdade. É interessante como fazemos tão poucas perguntas sobre as coisas da nossa vida cotidiana, como quando vamos a um banco e pedimos um empréstimo de $50 mil ou $50 mil. O que realmente acontece? Muita gente passa sua vida apenas com uma vaga imagem do que realmente acontece. O que realmente acontece é, quando você pede $50 mil, eles apenas digitam o valor em sua conta, $50 mil. E é só isso. Eles não cunham nenhuma moeda, não imprimem nenhum dinheiro, não movem nenhum metal precioso em algum lugar, apenas digitam $50 mil em sua conta na tela do computador. Desse momento em diante, você começa a pagar juros de dinheiro que não existia, não existe e jamais irá existir. Acontece que o banco pode emprestar 9 vezes a quantidade de dinheiro que possui em seus cofres. Isto é possível graças a algo chamado reserva fracionada de empréstimo. E isso funciona porque o Federal Reserve, ou qualquer banco central de qualquer país, é legalmente capaz de determinar a quantidade de reserva que um banco deve possuir. Nos Estados Unidos é algo em torno de 10%. Então, assim que você deposita $10 mil no banco, o banco separa 10%, ou $1.000, e depois empresta todo o resto do seu dinheiro. O que funciona é, digamos que outra pessoa entre no banco e peça um empréstimo para comprar um carro de $9 mil. Nesse momento, o banco pega os $9 mil do seu depósito original, não está mais lá. O que pegou o empréstimo agora paga e compra o carro de alguma pessoa, que vai lá, deposita o dinheiro em outro banco que faz parte do mesmo sistema financeiro. Esses $9 mil são tratados como um novo depósito e o processo continua. O dinheiro é redistribuído e emprestado novamente, até que o depósito inicial de $10 mil se converta em $100 mil. O sistema bancário acabou de criar $90 mil, apenas emprestando seu dinheiro. Aparentemente, esse esquema começou com os ourives do século XVII, quando as pessoas negociavam em ouro. O ouro era muito pesado para carregar por aí. Então, as pessoas guardavam seus metais em cofres e pegavam recibos de papel para comprovar. Estes recibos foram os primeiros dinheiros em papel. Como poucas pessoas sacavam seu ouro ao mesmo tempo, os donos de cofres, mais ou menos como banqueiros de hoje, foram criando mais recibos do que a quantidade de ouro que possuíam. Emprestavam esses recibos e cobravam juros sobre ouro, que eles não tinham. E foi assim que o nosso sistema de reserva fracionária nasceu. Desse sistema, os bancos podem criar dinheiro do nada. Enquanto o resto de nós tem de trabalhar duro para ganhá-lo, foi criada uma nova forma de servidão social, onde a maioria da sociedade agora trabalha para pagar suas dívidas com os bancos. É essencial que as pessoas da nação não entendam como nosso sistema bancário e financeiro funcionam, pois senão teríamos uma revolta amanhã mesmo. Sob esse esquema de reserva fracionária, nós inevitavelmente nos tornamos escravos de dívidas com a classe dominante da elite financeira. E não porque eles são melhores ou mais espertos que ninguém, mas porque eles têm manipulado o sistema para beneficiar a eles mesmos, às custas da maioria das pessoas desse planeta. Catherine Austin Fitts é uma expert nesse assunto. Foi assistente do Ministério do Desenvolvimento Urbano durante o governo do presidente Bush pai. E também assessora durante a administração Clinton. Vamos supor que está jogando banco imobiliário e quer comprar um parque. O que eu faço é simplesmente imprimir dinheiro. Dou a mim mesma mais dinheiro. Consigo baixar o valor do dinheiro apenas imprimindo mais. Não importa o quão trabalhador você seja, ou quão sucesso possua, eu sempre posso comprar de você de graça. Então, porque se eu ou você imprimimos dinheiro, chama-se falsificação. Mas quando os bancos fazem, chama-se de aumentar a reserva de dinheiro. Como os bancos conseguiram esse poder?
Esta é a ilha Jekyll, onde em 1910 os representantes dos Rockefellers, os Rothschilds, Morgans e outros bancos privados se reuniram secretamente para desenvolver a legislação que iria criar o Federal Reserve. Ed Griffin literalmente escreveu um livro de tudo o que se passou na ilha Jekyll. Os bancos centrais são cartéis de bancos que se associaram aos respectivos governos de países onde operam. E a eles foi dado o poder monopolizado sobre a criação do dinheiro da nação. Isso foi o que os políticos deram a eles, como presente, pode-se dizer, pela parceria. Mas, em retorno, o que os bancos fizeram pelos políticos? Eles prometeram criar dinheiro do nada. Agora que podem fazer isso legalmente toda vez que o governo peça. E desde 2008, temos visto a maior impressão do dinheiro falso da história. Esse truque financeiro disfarça a causa, a culpa, e deixa todo o resto de nós como escravos, trabalhando para pagar essas dívidas com o banco. Eu acho revelador que, no mesmo ano que foi fundado o Federal Reserve, em 1913, a Receita Federal também foi criada. E o imposto de renda foi criado para que nós possamos pagar a dívida que os políticos criam, mais os juros aos banqueiros. O problema é que nós temos um banco central privado, nos Estados Unidos, disfarçado de sistema do governo. Se você buscar no catálogo telefônico de Washington, D.C., as buscas para o Federal Reserve não estão nas páginas azuis do governo. Está nas páginas brancas, junto à Federal Express. É um banco central privado. Qual o tipo de relacionamento entre o presidente do Federal Reserve e o presidente dos Estados Unidos? Bom, antes de mais nada, o Federal Reserve é uma agência independente que, basicamente, não existe nada. Nenhuma outra agência governamental que pode anular as decisões que tomamos. Não existe outra agência governamental que pode anular as decisões que tomamos, que imprime dinheiro em nome do Tesouro Americano. O Federal Reserve imprime dinheiro baseado em um sistema de dívidas que cria a escassez. Porém, põe um grupo privilegiado em uma posição de acesso a todos os dados da economia às quais nem nós mesmos temos acesso. Então temos um pequeno grupo de banqueiros que entendem tudo sobre o dinheiro e a economia e se dá o direito de imprimir dinheiro, de tal forma que aqueles de dentro estão protegidos e todos os demais não. Catherine compara uma economia saudável a um toros vibrante, equilibrado, em fluxo livre e energizado de dentro para fora, que é o contraste do que acontece com a nossa economia atual. O que nós temos é um sistema que é muito dinâmico e tenta se otimizar. Mas, enrolado por dentro, nós temos um verme. E a forma que um verme age no seu corpo é injetando uma química no seu corpo que faz você ingerir aquilo que é bom para o verme, mas não para você. Temos um parasita que está manipulando e engordando às custas de todos. Vivemos em uma economia de verme, onde a elite financeira é o verme que se alimenta de nós. E eles não gostam quando as pessoas descobrem isso. Depois que Catherine começou a expor a corrupção no governo nos níveis mais altos, o FBI invadiu sua companhia e confiscou suas coisas. Ela passou por tribunais por 10 anos antes de ser considerada inocente. Então, nós temos o Federal Reserve, uma corporação privada que possui o monopólio de imprimir dinheiro, de forma irresponsável, respaldado por um governo que possui o monopólio da força. Ao país foi vendida a ideia que o Fed seria uma instituição que ajudaria a estabilizar a economia, que se sustentaria independente dos políticos. Mas, na verdade, em cerca de 100 anos de existência, o Federal Reserve fez exatamente o contrário. Desde que tomaram o controle, tem nos roubados através da inflação. E o poder aquisitivo do dólar baixou mais de 96%. E os ricos deixam bem claro que a maioria da riqueza pertence a um grupo pequeno. Apenas 16 anos após o início das operações do Federal Reserve, a América passou pela Grande Depressão.
Minha investigação revelou que antes da grande crise de 1929, os banqueiros da elite sacaram todo o seu dinheiro do mercado de ações. Depois da quebra do mercado, eles usaram esse dinheiro para comprar ações baratas e bancos quebrados por poucos dólares. Entre os banqueiros que consolidaram sua riqueza dessa forma estão os Rothschild, os Rockefeller e os Morgans. Um cenário similar ocorreu na crise financeira de 2008, onde os mesmos banqueiros se beneficiaram. E nos anos anteriores ao colapso, os grandes bancos, incluindo o Bank of America, o Citigroup e o Chase, controlados pelos Rothschilds, Rockefellers e Morgans, estavam trocando e emprestando títulos de má qualidade que sabiam que iriam causar problemas. É como colocar laranjas podres em uma caixa e vendê-las como sendo da melhor qualidade. Os que vendiam sabiam que era apenas uma questão de tempo para que alguém abrisse aquelas caixas e descobrissem que o conteúdo não tinha nenhum valor, pois eles mesmos tinham empacotado aquelas caixas. Quando as laranjas podres, que sabemos que eram os títulos falidos, derivativos e cartas de descumprimento de crédito, finalmente foram descobertos, todos foram afetados. As pessoas perderam suas casas, seu trabalho, seus negócios e sua aposentadoria. Em contrapartida, os grandes bancos que criaram todo o problema foram os únicos socorridos. Por que isso? Porque o Federal Reserve daria trilhões de dólares aos bancos, sabendo que a maioria dos americanos eram contra esse resgate? E por que não ajudar aqueles que necessitavam, ao invés daqueles que perpetuaram o colapso financeiro? Minha investigação me levou a acreditar que as mesmas pessoas que criaram o Federal Reserve, os Rothschilds, Rockefellers e Morgans, ainda o controlam e usam esse esquema para resgatar a si mesmos às nossas custas. Desde a sua criação, os bancos seguem como sendo a assembleia mais poderosa de Capitol Hill. Os bancos praticamente são os donos do lugar. Estou convencido que o iminente colapso financeiro de 2008 foi o resultado de um esquema de inflação e deflação orquestrado, criado e executado pelos grandes banqueiros para consolidar sua riqueza e poder. David Icke explica em sua visão como o Federal Reserve ajusta o chamado ciclo de negócios. O passo 1 é como jogar uma linha de pesca. Na primeira fase, se põe muito dinheiro, unidades de câmbio em circulação. Fazem isso baixando as taxas de juros e fazendo muitos empréstimos. Essa é a parte do ciclo ao qual chamamos de boom. Como há unidades de câmbio em circulação, muito dinheiro passando de mão em mão. Isto gera muita atividade econômica, gera empregos e, quando mais se gasta dinheiro, cria-se mais demanda, então. As companhias pegam mais dinheiro novinho emprestado para aumentar a sua produção. As pessoas ficam confiantes em sua vida cotidiana, dizendo: "Ei, eu trabalho para aquela companhia. Tenho muitas ordens, meu trabalho é seguro. Quer saber? Vou comprar uma casa maior." Então eles começam a mudar as coisas. O que eles fazem é enrolar o carretel de linha. Eles aumentam as taxas de juros, então poucas pessoas estão pegando dinheiro emprestado e pensando duas vezes antes de pegar um empréstimo maior. E também, agora que as taxas de juros subiram, grande parte da finança das pessoas serão utilizadas para pagar altos juros das dívidas, o que faz que deixem de comprar coisas. De repente, não há mais dinheiro em circulação e menos coisas acabam sendo compradas. As companhias começam a reduzir os seus ganhos, demitir funcionários e abandonar os negócios. As pessoas que perdem seus empregos não podem pagar a hipoteca de sua casa nova, que compraram quando tudo ia bem. E agora, o que os bancos fazem é começar a enrolar o carretel de linha. Quando as companhias e as pessoas vão à falência, os bancos ficam com a riqueza verdadeira, que são propriedades, terras, recursos. Tudo que as pessoas conseguiram comprar apenas por possuírem dígitos em uma tela. Agora, este ciclo econômico de lançar a linha e depois enrolar o carretel, lançar muito dinheiro em circulação e depois retirá-lo, tem acontecido por séculos, e o que se tem feito é roubar e acumular. É roubar e acumular.
A verdadeira riqueza do mundo passando para a mão de poucos. Dai-me o controle do dinheiro de uma nação e não me importarei com o que irás fazer com as leis. A nível internacional, os bancos centrais usam o Banco Mundial e o FMI para criar mais dinheiro, explorando os recursos dos países que pegam dinheiro emprestado com eles, levando-os à falência no processo. O Banco Central dos Bancos Centrais é o Banco de Resgate Internacional criado pelos Rothschild. A elite está se posicionando para controlar o acesso a tudo o que necessitamos para sobreviver. Não importa o lugar em que você vá no mundo, o dinheiro está controlado pelo sistema bancário. Eles decidem o que as pessoas comem e o que não comem. Quem é bilionário e quem vive com menos de $1 por dia. Quem controla o dinheiro, controla o mundo, e muito poucos controlam o dinheiro. A esse ponto, minha visão do mundo virou de cabeça para baixo. Eu lutava com a compreensão de que o fracasso e o sofrimento de muitos representava o sucesso e a realização de poucos. A elite de banqueiros enganou o mundo, permitindo-os criar dinheiro. E como eles já possuem uma vasta fortuna, o que será que eles querem? Qual é o seu objetivo final? meu corpo, razão desenfreada, a mente aparvalhada, tá tudo dominado, o amor abandonado, só ouvem a cabeça, sou eu quem ri a beça, só ouvem a cabeça, sou eu quem ri a
a beça. Aliás, tá tudo dito. Aliás, tá tudo escrito. Povo dá o verbo. Povo dá o verbo. Reino novo, reino novo, reino novo. Sou eu quem ri a beça. Sou eu quem ri a beça. Aliás, tá tudo dito. Aliás, tá tudo escrito. E o povo só repete. O povo só repete.